Olá, meu nome é Edira, eu sou professora da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, responsável pelo Laboratório de Bioativos, e eu aqui estou com a proposta de apresentar uma série de aulas para vocês referente à parte de análise de alimentos, com um foco direcionado ao controle de qualidade físico-química. Essa é a nossa terceira aula. O tema de hoje será associado ao controle de qualidades de açúcares e correlatos e o conteúdo programático dessa atividade ele é muito similar ao conteúdo programático que eu ministro na disciplina de bromatologia, que é uma disciplina obrigatória do currículo básico da escola, do curso de nutrição da Unirio, tá? Muito bem, como eu venho falando nos outros vídeos, o que eu acho bem legal da gente ter essa possibilidade dessa ferramenta é porque é uma ferramenta onde a gente pode, assim, parar no momento que a gente tem uma dúvida, retornar e observando cada detalhe que está sendo construído. Então, a proposta é que vocês realmente compreendam o que está sendo apresentado aqui de uma maneira simples, tranquila e clara. Para complementar o que nós passamos aqui, eu sempre estou indicando esse livro, que é um livro de minha autoria e que está completamente disponível gratuitamente nesse site, onde nós temos lá os arquivos referentes à quarta edição do livro, dividido em duas partes, uma parte de bioquímica dos alimentos e outra parte referente a controle de qualidade. Então, o capítulo, a aula de hoje, vocês encontram na parte de controle de qualidade, lembrando que alguns conhecimentos que nós já apresentamos para vocês nas duas primeiras aulas dessa série, são conhecimentos que vão ser utilizados aqui, tá legal? Uma outra coisa que a gente sempre também vem conversando e que é a grande vantagem da gente estar aqui numa videoaula é a gente poder se preparar para essa aula, assim, de uma maneira que a gente traga as coisas que a gente precisa, um papel, um lápis, uma caneta, traga uma calculadora, que hoje realmente a gente vai usar um pouquinho mais a calculadora, e ao mesmo tempo a gente preparar, assim, a nossa mente para receber esses nossos ensinamentos. E uma maneira que eu acho muito boa para isso, que eu aplico em mim, e por isso que eu estou trazendo essa visão aqui junto a vocês, ouvir uma música relaxando. Eu particularmente gosto de estudar sempre com música, mas aula não dá para ouvir com música. Então eu vou colocar uma música que eu gosto muito, para vocês curtirem, aproveitarem a música, e aí entrar assim, se acalmar, chegar dentro da sala de aula, do ambiente de aula, e quando a música terminar eu volto para a gente continuar o nosso bate-papo. Tá legal? Então aproveitem aí a música, tá? Daqui a pouco a gente volta. Até já! This love
tudo bem? Gostaram do filme? Espero que sim. Do fi- Gostaram da música, né, gente? Espero que sim. Tudo bem que tem um videozinho, mas nós não assistimos nenhum filme. Então vamos começar nossa aula? Tá ótimo. Como nós falamos, nós vamos começar a falar sobre o controle de qualidade de açúcares e correlatos. Na sequência das nossas aulas de análise de alimentos, é a primeira aula em que nós vamos falar sobre controle de qualidade de um alimento. E aí eu quero chamar a atenção para vocês que, no meu entendimento, no momento em que você começa a pensar no alimento, independente se é para o controle de qualidade, se é para o seu consumo, se é para você prescrever, se é para você processar, se é para comprar para sua, independe, para que você realmente possa ter um conhecimento maior daquele produto, é importante você responder duas perguntas. Você saber do que ele é composto, e aí a composição pode estar associado num produto ou ingredientes e tudo mais, mas não é o caso, ou a composição centesimal, efetivamente, qual é a composição centesimal daquele produto para você começar a ter uma percepção do que você deve se preocupar no controle de qualidade daquele produto. Ao mesmo tempo, você deve também responder como aquele produto é obtido. Muito bem, se você não tem noção nenhuma sobre isso, né, e as respostas vão vindo, você vai começando a buscar informações que você tem, obviamente. Então, uma coisa que você tem como informação básica é que existem diversos tipos de açúcar, que você sabe que você encontra isso no mercado. Então, você já ouviu falar de açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar mascavo, e você também se pergunta o que, que eles têm de diferente. E essas duas perguntas que nós fizemos anteriormente em relação à composição e como ele é produzido, também é um caminho para que você compreenda esses diferentes tipos de açúcar no mercado. Muito bem, como eu disse para vocês, se a gente não sabe responder direto, a gente tem que começar a buscar essas respostas. Então, a primeira coisa que a gente faz é que, no caso do açúcar, a gente sabe qual é a matéria-prima. A matéria-prima padrão no nosso país, que estabelece, né, os diferentes tipos de açúcar, é o açúcar, é a cana-de-açúcar. A gente sabe que também pode ser obtido o açúcar a partir da beterraba e está começando a ser comercializado no nosso país o açúcar a partir do coco, mas efetivamente nos padrões o que a gente conhece mais é o açúcar a partir da cana. Então, se a cana é a matéria-prima que vai produzir o nosso açúcar e que se nós sabemos que o nosso açúcar basicamente o que nós queremos dele é a fração de sacarose, então vamos entender um pouco a matéria-prima da cana. Então, o bagaço da cana, conforme está sendo apresentado aqui nessa figura, ele apresenta cerca de 72% de água, 15% de sacarose e 13% de fibra. Aqui, o que chama atenção é que nós sabemos que no processamento que vai ser feito com esse bagaço, o que nós queremos é separar a sacarose do restante das frações. Não nos interessa, neste momento, para a produção deste produto, que é o açúcar, nem a fibra, nem a água. Interessa essa fração de sacarose. Então, a gente já sabe que o caminho é esse. Muito bem. Quando a gente olha aqui, por exemplo, para o açúcar mascavo, e sem falar nada de processamento ainda, a gente observa aqui pelas informações do rótulo desse produto que uma porção de 30 gramas ela tem 4, gramas de carboidrato. Aí, se vocês forem olhar o resto aqui da tabela, vocês já vão observar que essa informação nutricional que está disponibilizada no rótulo do fabricante desse produto, ela já traz uma informação, assim, já há uma falha de informação que pode caracterizar como uma fraude pelo erro de informação, porque ela erra no teor de cálcio em função da unidade utilizada. Ela utiliza grama, com certeza aí, só para a gente compreender um pouco isso, teria que ser miligramas. Mas o nosso foco aqui, e considerando que o teor de cálcio é de 4,2 miligramas e não de gramas, vocês observam que em 30 gramas de porção, a gente tem carboidrato e mais nada. E apenas essa pequena fração de cálcio, considerando-se miligramas, isso não vai ser nada. Então, basicamente,
lembrando da nossa primeira aula, que a composição dos alimentos corresponde a todos esses nutrientes menos a água, então, se eu não tenho nada dos outros nutrientes, o que eu vou ter aí que não está na fração de carboidratos corresponde à água. E aí, olha que é interessante que a gente observa transformando essas frações em frações percentuais, onde a gente viu que a cana tinha 72% de água e 13% de sacarose, 3 ou 15% de sacarose, agora não me recordo. O que a gente tem aqui é 85% de água e 15% de sacarose. Então, a gente já, olha só o que a gente está observando aqui. Olha que coisa interessante que a gente acaba tendo até uma diferença no próprio teor de água, mas o teor de sacarose já mantendo ali nos seus padrões. Olha que coisa legal. Legal no sentido da percepção que eu quero extrair a sacarose. Ou seja, nesse momento aqui, se eu for olhar a cana, o bagaço da cana, eu começo a enxergar que o que eu tenho de diferente lá para o que eu tenho aqui corresponde a não ter o teor de fibra. Então, daquela parte da cana, teoricamente, a percepção que eu posso ter é que eu só consegui tirar a fibra e não tirei mais nada. Interessante a gente ter essa visão. Aí, quando a gente chega aqui num açúcar do tipo demerara, que a gente também, por apresentar uma cor, a gente pode até achar, nossa, ele ainda tem muita coisa da matéria-prima cana. Aí vocês já observam aqui que na porção de 5 gramas, ele tem 5 gramas de carboidratos. Se ele está informando isso para a gente, não tem mais nada, a diferença que ele tem daqui para o aspecto do açúcar mascavo é uma diferença enorme, porque no açúcar mascavo eu consegui enxergar que eu tinha o que estava na cana, menos a fração de fibra. Aqui o que eu consigo enxergar é que eu só tenho carboidrato, eu não tenho nem água aqui nessa estrutura. Então, efetivamente, eu só tenho a fração de carboidrato, que eu estou associando essa fração de carboidrato à sacarose, que é o que a gente viu que está lá, a proporção do alto teor de sacarose. E quando a gente chega aqui também no rótulo, na informação do rótulo do açúcar refinado, por esta informação da rotulagem em função da porção e dos constituintes, a gente também observa aqui que no açúcar refinado ele só tem carboidrato. E observe que aqui ele já não coloca absolutamente nada. Ele não coloca nada. Ele só coloca carboidratos, ele até diz que não tem quantidades significativas de proteínas, fibras, ou seja, o que estava no outro rótulo do demerara tudo zero, aqui especificamente ele já chama atenção só para a fração de carboidrato. E olha que coisa interessante, porque a gente viu no slide anterior, e para quem não conhece o açúcar demerara, a gente viu que ele é um açúcar que ele tem a mesma composição centesimal do açúcar refinado, mas nós vemos que existe alguma diferença, porque um é branco, que nós conhecemos, o outro tem uma corzinha que nós vimos ali que não é branca. Olha que coisa legal para a gente pensar. Muito bem. Então, no aspecto de composição, a gente observou que, comparada à nossa matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, a gente foi mantendo o teor de sacarose em relação ao açúcar mascavo, digamos assim, e, na verdade, a gente modificou completamente o teor de sacarose quando a gente tem um açúcar demerário refinado, onde o produto é exclusivamente carboidrato e nós estamos associando a isso a fração de sacarose. Então, há uma grande diferença nisso aí e nós não temos absolutamente nada de teor de água e tudo mais, ok? Muito bem. Aí a gente pode se perguntar, bom, mas quais são os ingredientes que estão, assim, que fazem parte desse produto? Quais são os ingredientes? A gente já viu a composição, associando a nossa matéria-prima, e a gente pergunta, mas tem alguma coisa a mais nesses produtos? E a gente observa pelo rótulo que não é informado nada, assim, não diz pra gente de
como isso é produzido, não diz que é produzido da cana, não diz nada dessa, não dá essa informação, mas deixa claro que não tem absolutamente nada ali, a não ser a fração de carboidrato. E como nós sabemos que o produto, para ser definido como açúcar, ele tem um conceito associado a essa nomenclatura, que corresponde ao produto extraído da cana-de-açúcar, que a própria legislação estabelece, então você sabe de onde está vindo e sabe que não tem nada mais. Então, efetivamente, nós estamos falando aqui que a cana-de-açúcar, o que a gente fez no tratamento dela foi extrair a fração que nos interessava, tá? Isso é uma coisa bem interessante de se pensar, porque nós vamos conversar em outros alimentos onde as percepções vão ser diferentes, mas observar o ingrediente, a composição química e o processamento nos dá uma ideia de quem é o nosso produto, né? Muito bem. Aqui, só para que a gente tenha assim uma visão diferente, né? Porque lá a gente observou, ele já trabalhava direto com a parte de sacarose, e nós vimos que nas frações nas informações da nutricional dos diferentes produtos, estava lá a fração de carboidratos. E eu estou sempre associando a sacarose. Então, o que é legal da gente observar aqui? Aqui vocês têm a composição desses produtos, onde vocês vão vendo as frações da cana in natura. O que tem ali? Então, eles chamam de matéria seca, vocês têm lá em torno de 36% de matéria seca, que corresponde ao que a gente tinha visto outro, em torno de 72% aqui já vai ser um pouquinho menos, nessa amostra aqui que eles analisaram tem um teor menor de água, e aí ele vai colocando teor de proteína bruta, nitrogênio solúvel, e ele vai botando aqui a fração, os tipos, ó, lignina, amida, polissacarídeos, carboidratos, aonde ele chama de CHOS, carboidratos solúveis. Então, ele ainda não diz para a gente que aquilo ali é sacarose, mas nos dá uma percepção do que nós temos ali, que são os carboidratos solúveis. Então, nós estamos falando dos carboidratos mais simples, para eles terem essa capacidade de solubilização que nós já conversamos também nas aulas anteriores, na verdade, na segunda aula. E aí, nesse sentido dessa percepção, a gente apresenta aqui essa distribuição dessas frações, ainda não mais, né, da cana em si, mas do caldo da cana-de-açúcar. Então, assim, na verdade da cana, mas apresentando assim já uma percepção do teor do caldo e o que você vai tendo de cada um dos tipos de carboidratos presentes nessa sua amostra. Então, ele coloca que você tem um teor de sacarose em torno aí de 15% a 24%, já apresenta os outros carboidratos mais simples em teores bem menores, frutose, glicose, dá o somatório total, né, de açúcares variando nessa faixa de 15% a 24%, associados a esses açúcares solúveis, né, chamando os sólidos solúveis, depois associados a esses açúcares solúveis e os tipos de frações, e mostra lá as fibras e o que não é caracterizado como açúcar. Então, você passa a saber que o que você tem ali sendo representado como os açúcares solúveis, aquela fração solúvel que vai ser distraída, o que você tem ali basicamente é a sacarose, reforçando o que nós estávamos falando daquela fração de carboidrato ser a sacarose. Então, o que você quer aqui, aí já é uma outra perspectiva. Você efetivamente está produzindo um produto aonde o seu interesse é obter cada vez mais a sacarose pura. Então, nesta perspectiva, você não tem nenhum interesse em nenhuma das outras frações dessa sua matéria-prima. Só lhe interessa a fração da sacarose. E essa é, assim, o seu objeto de interesse na produção desse produto é ter apenas a sacarose.
nada mais dos outros nutrientes lhe interessa, quando você vai obtendo e você vai compreendendo que cada tipo de açúcar diferente, o que ele vai tendo é uma purificação cada vez maior para você ter a sacarose sozinha, e ela pura, ser a sacarose. Essa é a única fração de interesse na produção do açúcar, que é a substância para dar o sabor doce e tudo mais. Tá legal? Muito bem. E aí, se eu já entendi que o que interessa é ter a sacarose, a pergunta é como é que eu vou purificar e extrair essa sacarose e não o restante? Quem responde para a gente, obviamente, é o processamento tecnológico. Então, aqui vocês têm uma ideia geral de etapas de processamento tecnológico. Isso aqui não é uma aula de tecnologia, mas a gente precisa ter uma ideia desse geral do processamento para compreender também as etapas, as etapas dessa produção para associar o aspecto do controle de qualidade. Como é que isso impacta no controle de qualidade no produto. Então, efetivamente, você faz a extração do caldo. A ideia é óbvio, né? Porque você já sabe que a sacarose está na parte solúvel, então você vai separar a parte solúvel da insolúvel, então você extrai o caldo. Essa extração, ela necessita de uma energia mecânica, porque a gente não vê esse caldo ali disponível, ele está interagindo com toda aquela fração de fibra, então a gente precisa retirar esse caldo. Aí você extrai o caldo, no que você extrai o caldo, você passa por uma etapa de evaporação, você concentra esse produto com qual finalidade? Para que você elimine o teor de água e aumente a quantidade dos sólidos ali. E é isso que você acaba tendo nessa etapa do açúcar mascavo. Então, você vai concentrando as substâncias, obviamente que você não vai eliminar totalmente o teor de água, mas você vai, e a gente viu que não elimina mesmo, porque ainda tem um alto conteúdo de água no açúcar mascavo, teor de umidade. E depois, o que você vai fazendo? Você vai promovendo tratamentos aonde você vai separando as outras frações, por decantação, você faz, na verdade, um tratamento químico para promover a separação por precipitação, e aí vai diminuindo a solubilidade, separando, filtra. Depois você faz uma outra etapa tecnológica, onde você vai fazer uma cristalização, centrifugar, para cada vez mais você ir separando as substâncias e obtendo a sua estrutura mais fina. E nessa, porque você vai obtendo os cristais e você vai diminuindo esses cristais e você vai obtendo cada vez mais a sacarose pura, tá? É interessante aqui só chamar a atenção de vocês para uma coisa, que, por exemplo, a base da matéria-prima, a matéria-prima utilizada para a produção da base de xarope, né? Tanto xarope comestível quanto xarope, tanto xarope da indústria alimentícia quanto xarope da indústria farmacêutica, é a sacarose. Na indústria farmacêutica, quando você fala sacarose, para produzir esse produto, você pensa efetivamente na sacarose PA. Então, você, na verdade, você tem um grau de pureza maior, onde você tem ali 99% do grau de pureza, e quando você está falando do açúcar refinado, o grau de pureza já é em torno de 98, lá é 99,9, então você acaba não tendo, assim, não é a sacarose pura, mas você ainda tem algumas substâncias ali. Então tem, né, é comum as pessoas na manipulação às vezes utilizarem o açúcar comercial, coisa que eu nunca fiz, sempre foi a sacarose. Mas enfim, são opções, porque há uma grande diferença no preço da sacarose PA do que de um açúcar comercial. E dependendo da finalidade, obviamente, você vai para o produto mais em conta. Mas, lembrando que há uma diferença no aspecto da qualidade, da pureza da substância que você quer. Mas vamos voltar aqui para o nosso alimento. Então, efetivamente, você vai produzindo, e cada etapa dessa de tratamento, onde você vai separando e purificando a sacarose, vai te trazendo
vai levando à produção dos diferentes tipos de açúcar. E nessa visão, você tem que pensar que nesse processamento existem interferentes e existem falhas, né? Assim, existem etapas que possam levar a falhas no processamento para obter essa sacarose pura e interferentes aonde vão realmente reduzir essa possibilidade de você extrair essa substância. Então, você tem que estar associado com isso. Pensar nas falhas e nos interferentes desse processo. Por exemplo, se você, no momento em que o caldo está lá no bagaço, você não consegue extrair porque ele está com um grau de interação, obviamente que aquilo ali está sendo interferente na minha extração e outras coisas que nós vamos conversar. Muito bem. Na percepção das falhas desse processo tecnológico, vocês viram que ali existem etapas que envolvem calor e vocês viram a adição de substâncias químicas, além do envolvimento de calor. E vocês lembram que nós vimos isso no módulo, né, na aula, no módulo 2 desse nosso curso de análise de alimentos, nós vimos que a sacarose, ela é um disacarídeo e ela consegue, né, assim, essa ligação glicosídica, ela é facilmente rompida e o rompimento dessa ligação, ela leva à produção de frutose e glicose, que existem fatores que favorecem o rompimento dessa ligação e um deles é o calor. O calor favorece, a acidificação favorece mais ainda, acelera o processo, mas o calor por si só favorece. E não há interesse, se a gente está pensando na purificação da sacarose, extrair a sacarose, tê-la ela é ótimo, ter a sacarose purificada, não há nenhum interesse em que ela passe por um processo de hidrólise e leve à formação de açúcar invertido, que é, né, essa mistura de glicose e frutose. Então, tem que ter um controle durante esse processo para que a produção da sacarose não vá por um caminho onde ocorra a hidrólise da sacarose. Então, isso é uma falha de processamento que eu tenho que me preocupar nas etapas. Não é uma interferência, é uma falha de processamento. Muito bem. Pensando, né, nos aspectos na percepção, que a gente já sabe qual é a composição química do nosso produto e quais são as etapas do processo tecnológico, tendo isso na nossa cabeça, a gente começa a lembrar um pouco também a partir da composição química do produto, que claramente está dizendo para a gente que é a sacarose pública, a sacarose pura, né? A sacarose, a gente relembra um aspecto que a sacarose, ela também, a sacarose não, que existem carboidratos com capacidade de passar por um processo de oxidação e outros não. E a gente traz isso na nossa memória para relembrar que a gente tem a capacidade até de avaliar aquela falha que nós comentamos anteriormente na produção até dos açúcares redutores e a própria produção da sacarose, que a gente tem mecanismos de acompanhar e dosar esse teor dessas substâncias a partir dessa propriedade química, que é a possibilidade de promover a redução de um composto e passar por uma oxidação. Ou seja, a gente pode utilizar aquela reação de Fehling que nós conversamos no módulo 2 para fazer a análise do teor dessa sacarose que está presente. Mas, ao mesmo tempo, lembrando das propriedades químicas das propriedades químicas da sacarose e dos demais carboidratos e das demais substâncias que apresentam carbono assimétrico, nós dissemos que as substâncias que apresentam carbono assimétrico, aquele carbono quiral, ela tem a capacidade de desviar a luz polarizada. Então, a própria sacarose, né, o controle do teor de sacarose, a produção dessa sacarose,
também nos remete a imaginar que a gente pode utilizar a polarimetria como uma técnica de análise desse produto. Lembrando que isso é viável porque essa substância apresenta carbono quiral, carbono assimétrico. E mais interessante ainda, porque o nosso produto é exclusivamente a sacarose, então não tem mais nada ali que vai desviar a luz polarizada. Então, coisas para a gente pensar, lembrando das propriedades químicas que nós estudamos dessas frações de carboidratos. E aí, com tudo isso na nossa cabeça, na composição química, que basicamente nós temos que pensar na parte de carboidrato, e se o nosso produto ele é sacarose pura, a gente também tem que relembrar alguns aspectos da propriedade da sacarose, que ela tem a capacidade de ser higroscópica, então ela tem a capacidade de absorver água, então no momento em que a gente vai produzir esse produto e comercializar, a gente tem que ter esse conhecimento, essa preocupação para que ele se mantenha inalterado na sua composição durante todo esse processo de comercialização e conservação. Então, a embalagem ela tem que ser uma embalagem que não permita esse contato com o ambiente, porque a umidade relativa do ar vai interferir nesse nosso produto. Pensando nesse aspecto da composição, pensando na produção tecnológica do produto e as propriedades químicas que envolvem essas frações, a gente começa aqui a entender as provas de controle de qualidade que são aplicadas para este produto açúcar e seus correlatos, né? E todos os tipos de açúcar. Então, vocês têm aqui uma instrução normativa, bem recente, aonde ele apresenta esses parâmetros de qualidade físico-química, que é o que nos interessa. Aqui nós vamos só tratar da parte físico-química, não microbiológica, de qualidade físico-química desse produto. E o que é importante é a gente entender por que são apresentados esses parâmetros. Então, durante todo o nosso curso de análise de alimentos, o que a gente vai fazer é conhecer o produto e conhecer e compreender os parâmetros de qualidade que são aplicados para analisar aquele produto, tá legal? Então, vocês observam aqui que nós temos um parâmetro associado à polarização. Interessante que quando a gente olha isso, a polarização, obviamente a gente vai lembrar do quê? Obviamente nós vamos lembrar da polarimetria, lógico, não tem para onde fugir. E, obviamente, nós vamos lembrar que se isso aqui existe é porque ele está associando a uma substância que tem a capacidade de produzir uma polarização, né? Desviar o ângulo da luz polarizada e a gente conhecer esse desvio produzido. E a gente também está entendendo aqui, para ele fazer essa associação, ele está considerando que apenas uma substância faz parte desse produto para observar, para poder ser analisado esse grau de polarização. Observem que aqui ele coloca essa polarização associada aos açúcares cristal, refinado, confeiteiro, granulado, demerara, VHP, WHP, e classe branco, bruto e líquido. Observem que aqui a gente já não entrou com, por exemplo, o mascavo. Por quê? Porque o mascavo ele não é só a sacarose. Ele não é só a fração de carboidrato. Vamos até falar dessa maneira. Ele não é só a fração de carboidrato. Ele não sendo só a fração de carboidrato, ele tem outras substâncias no próprio produto que também têm essa capacidade de polarizar. Então, quando eu estou falando aqui que esses aqui correspondem àquela fração de carboidrato, e eu já entendi que a fração de carboidrato só vai estar representando
assim, 99% dela a sacarose, eu faço essa correlação da polarização, tá? Então, beleza, tô entendendo isso e tô entendendo que essa polarização ela também vai estar me dando a percepção da fração de carboidrato. Muito bem. Umidade, tranquilo. Observe, um detalhe. A polarização, ela dá o teor mínimo, ou seja, é o mínimo que eu preciso ter de sacarose para considerar que aquele produto foi obtido de forma adequada e que apresenta o que me interessa, que é a sacarose pura, quase que sozinha ali, digamos assim. E observem que a diferença entre o próprio teor de sacarose do bruto para o branco, ela é muito pequena, tá? Então, são outras coisas que vão estar envolvidas nisso aí. Muito bem, da polarização que a gente está falando. Muito bem. Aí você vem no fator de umidade, onde ele considera um teor máximo. Por que agora eu tenho que ter eu estou trabalhando com um limite máximo? Porque não me interessa. A umidade, ela acaba sendo quase que, entre aspas, um interferente. Ou seja, se eu não conseguir tirar toda a umidade, ela está atuando como interferente e, ao mesmo tempo, sendo uma falha no processo. Porque a umidade, ela tem que sair, a água tem que sair, porque eu quero somente a sacarose. E aí você já começa a ver aqui uma proporção associada ao teor de umidade com uma diferença que já chama a atenção. Mesmo que você vai falar assim para mim, Edna, tudo bem, lá, assim, de 98 para 99 é uma diferença, mas assim, a diferença entre 1.2 para 0,1 para 0.3 te chama muito mais atenção do que de 98 para 99, 96 para 98, por aí. O que eu quero dizer? Quero dizer que essa frase, assim, a percepção que você vai ver das diferenças dos produtos vão ser nas outras análises. A gente já vai continuar explicando. Muito bem, então também estou entendendo perfeitamente bem porque a umidade, ela é um interferente, porque se eu quero a pureza da sacarose, ela vai ser um interferente, eu tenho que ter um limite máximo. Tranquilo. Aí ele vem, vamos pular essa coricusa por enquanto, vamos lá para o que ele chama de cinzas condutimétricas. Cinzas já me remete ao que eu já aprendi aqui, que corresponde à fração de minerais. E quando ele fala condutimétricas, porque ele, na verdade, está analisando por condutividade daquelas substâncias iônicas, digamos assim. A fração inorgânica, mas, de certa forma, ionizada, digamos, dessa maneira para conduzir, né, para ter esse processo de condutividade. Muito bem, mas ele nos remete também à percepção daquela fração do resíduo mineral fixo. Ele não chama dessa maneira, porque ele usa até uma metodologia que é mais rápida de se ter o resultado, mas você está trabalhando com aquela fração. E aí vejam o seguinte, o tempo inteiro nós não vimos nada disso, só não sendo uma escava aparecendo lá o cálcio que estava até errado a unidade. Então eu tenho uma preocupação aqui, por quê? Porque durante todo o processo de produção do meu produto, ele passa por maquinários, existe aquecimento, existe centrifugação, e ele passa por maquinários, e esses maquinários, se eles não estiverem conservados adequadamente, ele pode acabar transferindo resíduos da lataria, né, digamos assim, metálicos, para a minha amostra. Então, de certa forma, esse controle é um controle que vai estar associado a falhas no processo tecnológico, a falhas do equipamento. Olha que coisa interessante. Aí ele vem aqui para pontos pretos e partículas magnetizáveis, aonde eu posso pensar na partícula magnetizável também associada a essas cinzas, associada a essa falha dos equipamentos. E a esses pontos pretos, eu também posso imaginar que no processo de aquecimento é uma falha, e a gente viu também que há uma transformação disso, dependendo do que ocorre com o aquecimento, de uma própria caramelização acontecer, que também não é desejável. E aí é uma falha no processo, tá? Olha que coisa interessante. E aí a gente vê ali açúcares redutores, que eu também consigo compreender que existe um limite máximo, onde ele até coloca isso mais no aspecto do açúcar líquido. Por quê? Porque
a gente lembra que a sacarose ela tem a capacidade de se hidrolisar. Então, se eu estou no açúcar líquido, isso daí vai acontecer com mais facilidade. E eu tenho que ter um teor estabelecido de controle para isso, tá? E aí ele até coloca o líquido invertido. Obviamente, o líquido invertido já é justamente o promover a inversão da sacarose, que é promover a hidrólise da sacarose. Então, eu quero que isso aconteça. Então, isso daqui, o teor de açúcares redutores, se ele tem um limite superior, ele acaba sendo principalmente associado ao açúcar líquido e não ao invertido, ao líquido invertido, não ao líquido líquido, sendo associado também a uma falha de processo, porque eu não quero que a sacarose passe por um processo de inversão, eu quero que ela esteja ali com a sacarose. Então, eu tenho que ter uma preocupação para conter essa inversão da sacarose, tá? Então, tudo isso aqui eu consegui entender e também já estou na minha cabeça sabendo que eu conheço os métodos que são utilizados para fazer essas análises. Depois a gente vai destrinchar um pouco mais. Aí vem o que a gente chama de coricunza. Essa coricunza, olha como ele fala, ela é uma cor, tá? Ela é uma medida de cor. Não vamos falar agora especificamente sobre isso, mas ela é uma medida de cor. Então, ela mede uma coloração ela mede uma coloração e vocês observam que a gente tem diferentes padrões de cor associado aos diferentes tipos de açúcar. Então, vocês vendo aqui o refinado 100, o refinado granulado 60, confeiteiro 150, cristal 300, mas dá uma olhadazinha aqui no demerara. E aí lembram que a gente observou que um era branquinho e o outro tinha uma coloração. O que é essa cor? A gente sabe, a gente conhece o caldo de cana e vê que ali dentro ele tem cor. Então, aquela cor são pigmentos. E esses pigmentos, teoricamente, para a produção desses diferentes tipos de açúcar aqui, principalmente os açúcares considerados da classe branco, esses pigmentos, eles são uma falha do processo, porque eles estão ali como interferentes, eles não fazem parte, não me interessa, eu só quero a sacarose. Mas, ao mesmo tempo, eles não são extraídos completamente. Porque se você pega um copo de água e vai colocando açúcar ali dentro e vai dissolvendo, inicialmente você vai ver que vai manter a cor da água, que não é nenhuma, ou seja, a solução vai continuar incolor. Conforme você vai adicionando aquele açúcar, vai chegar no ponto de saturação e você vai observar que a água ela vai apresentar uma corzinha. A intensidade dessa corzinha é justamente associada aos resíduos desse pigmento que se manteve nessa estrutura e não conseguiu ser aderido da sacarose, eu não consegui eliminar naquelas etapas que eu faço, das decantações, das separações, e que eu vou promovendo quimicamente as separações. Eu não consigo fazer essa separação. Então, ele está ali entranhado, né, naquelas moléculas de sacarose. E aí, vocês observam que ele tem até um limite máximo, porque isso aí, você vai dizer assim para mim, mas é nutriente, tudo bem, mas não é essa a percepção que nós estamos tendo aqui. Nós estamos tendo aqui que isso daí é considerado um interferente, porque o que me interessa é a sacarose pura. Por um outro aspecto, no aspecto nutricional, é óbvio que quanto mais processado o meu açúcar, menor é o teor de nutrientes que eu vou ter, porque ele vai estar mais distante da composição da sua matéria-prima inicial, ele vai perder cada vez mais substâncias que estavam ali presentes na matéria-prima inicial. Mas esse é o propósito. O que eu quero aqui é obter a sacarose, tá? Independente das discussões do uso disso, que tem uma finalidade, que ele é um produto com alto teor de doçura e que todo mundo busca isso, é uma prática, beleza? Entendemos tudo, entendemos cada um que é, observamos que aqui todas as análises de controle de qualidade que estão estabelecidas vão estar associadas ao processamento. Observem que aqui nós não temos nada muito associado ao aspecto até de conservação. A gente pode pensar
uma análise em que a conservação pode ser um interferente nessas condições, a umidade, aonde, dependendo das condições de armazenamento e envolvendo embalagens e locais de armazenamento, eu posso, por ter aquela característica química de higroscopia, eu posso aumentar esse teor de umidade. Mas observem que, no geral, aqui toda a percepção está associada aos processos tecnológicos, às falhas dos processos, aos interferentes nesse processamento. Beleza? Bom, agora vamos entender como é que a gente faz isso, né? Então, vamos começar. Polarização. Já falamos que, obviamente, isso nos remete à polarimetria. Então, como é que isso aqui é feito? Isso aqui é feito da seguinte forma. Efetivamente, quando ele dá aqui a polarização em Z mínimo, ele utiliza um polarímetro específico, onde esse Z já é o ângulo, já dá a resposta direta. Mas nós conseguimos, a partir do polarímetro, nós conseguimos estabelecer o teor de açúcares, o teor de carboidratos, na verdade, o teor de sacarose, e nós conseguimos fazer uma correlação direta a essa unidade. Não temos o polarímetro próprio, mas dá para a gente, com certeza, trabalhar com isso lá no nosso laboratório, para quem tiver oportunidade de desenvolver essa atividade prática conosco, ou em outro laboratório, quem tiver essa oportunidade de desenvolver, é possível fazer. Então, a metodologia diz para você preparar uma solução de açúcar a 26%, e aqui no nosso exemplo nós vamos colocar a 25%, uma solução de açúcar refinado, nós vamos estar trabalhando com açúcar refinado, uma solução de açúcar 25%, onde eu pego 25 gramas de açúcar, faço uma transferência quantitativa para um balão volumétrico para preparar uma solução a 25% peso por volume. Tranquilo? Nós já sabemos como a gente prepara uma solução dessa. A gente pega essa solução e coloca num tubo polarimétrico e vai ter uma visão. Uma visão é a seguinte: quando eu não tenho nada aqui dentro, o tubo polarimétrico eu coloco aqui, tá legal? Isso aqui é uma lâmpada. Aqui eu tenho o polarizador, então ali eu tenho uma lâmpada de sódio que vai distribuir feixe de luz para todo lado, ele vai passar por um polarizador, vai direcionar isso por um único sentido. Então, se eu não tenho nada, quando eu olho aqui, eu vou estar olhando uma substância onde eu só vou ver uma coloração, né? Vou ver a corzinha da luz ali. Quando eu coloco aqui dentro uma substância que contenha o carbono quiral, e no caso, a minha solução de açúcar refinado, ela vai ter a sacarose que contém esse carbono quiral, o que vai acontecer? Eu vou ter um desvio dessa luz, que pode ser para a direita ou pode ser para a esquerda. O que eu vou estar visualizando aqui? Não é simples visualizar, essa é uma limitação da técnica, tem que ter um olho muito bom, não é simples visualizar. Mas imagine o seguinte: quando eu não tenho nada aqui dentro, teoricamente eu vou estar observando a cor da luz, tá? Quando eu passo a ter o desvio da luz polarizada, eu posso ter uma visualização onde eu vou ter uma faixa escura no centro e as bordas vão continuar claras, ou eu ter uma faixa clara no centro e as bordas ficarem escuras de acordo com o desvio para a direita ou para a esquerda. E aí, o que vai acontecer? Eu começo a fazer essa análise da seguinte forma: eu coloco a solução no tubo polarimétrico, coloco o tubo polarimétrico aqui dentro, começo a análise sempre, porque aqui nós temos duas escalas, vocês estão vendo que nós temos duas escalas aqui, uma escala e uma outra. Nós temos duas escalas trabalhando nesse equipamento. Quando eu começo essa análise, os dois zerinhos das escalas vão estar idênticos. Um alinhado, na verdade vão estar alinhados, melhor dizendo, um alinhado com o outro.
E aí, o que eu vou estar vendo? Eu vou estar vendo ou esta situação ou esta situação, dependendo da substância que eu vou estar trabalhando. No caso da sacarose, eu vou estar vendo essa situação. No caso aqui do açúcar comercial, com certeza vocês vão estar vendo essa situação. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir rodando com esta manivelazinha assim, no sentido crescente, porque vocês, quando tiverem a oportunidade de ver o equipamento, vocês vão ver que ele roda para a direita e para a esquerda, tanto no crescente quanto no decrescente. Mas eu vou girar no sentido crescente, de tal maneira em que eu faça o ajuste do ângulo que foi desviado. Ou seja, eu saio dessa condição ou dessa condição para voltar para esta condição. Ou seja, eu saio desta condição ou dessa condição para voltar para essa condição. Tá? Então, eu volto bem devagar para sumir o desvio, para corrigir o ângulo desviado. Isso tem que ter muito cuidado, porque quando a gente vai fazendo isso, ele sai daqui, vai para cá e imediatamente vai para cá. Sai daqui, vai para cá e imediatamente vai para cá. Então, eu tenho que ter muito cuidado para não passar do ponto. Porque conforme for, você vai indo, vai indo. Muito bem. Então, imagine, fez tudo perfeito, como tem que fazer, foi ajustando devagarzinho, devagarzinho, chegou ao ponto, corrigiu o ângulo da luz polarizada. Maravilha! O que eu preciso fazer? O que o polarímetro me dá é exatamente o ângulo que foi desviado. É essa informação que ele vai me dar. Ele vai me dar o grau do desvio, o ângulo que foi desviado. Como é que ele vai me dar esse ângulo que foi desviado? Vocês lembram que eu falei para vocês que nós temos duas escalas. Vocês vão ver que as duas escalas aqui no sistema, uma está interna e outra está externa. E vocês vão ver que uma delas é fixa e a outra é móvel. Então, essa escala aqui, que é a escala interna, ela é móvel. E essa escala aqui externa, ela é a fixa. Então, vocês estão vendo que eu parei aqui no momento em que daqui eu cheguei aqui. Como é que eu faço essa leitura? Primeira pergunta que eu faço para mim é: aonde o zerinho da escala fixa está? Eu vou observar, obviamente, onde o zerinho da escala fixa está, na escala móvel, né? Porque se for na escala fixa, ele vai estar no zerinho. Então, o zerinho da escala fixa, ele está aqui numa posição na escala móvel entre o 2 e o 3. Concordam comigo? Estão observando? Então, o zerinho da escala fixa, ele me dá o valor inteiro. Ele dá o valor inteiro do ângulo que foi desviado. Então, aonde o zerinho da escala fixa estiver na escala móvel, eu tenho a ideia do valor inteiro. Ou seja, ele é 2 alguma coisa, como a gente está vendo. A gente está vendo que isso aqui é o 0, isso aqui é o 1, isso aqui é o 2, ele é 2 alguma coisa. Beleza? Muito bem. Esse é alguma coisa que é o valor decimal, e na verdade eu posso ir até uma escala centesimal. Como é que eu vou chegar a esse valor? Esse valor é dado pela escala fixa, onde eu vou ver o número que tem aqui na escala fixa, que está exatamente alinhado com a escala móvel. Ou seja, se eu saio andando daqui da escala fixa e não tropeço, ao chegar na escala móvel. Então, como é que eu vejo isso? Obviamente que aqui é mais fácil, mas eu tenho ali uma lentezinha de aumento que tem dos dois lados. Como é que eu vejo isso? Eu vou observando e vocês vão vendo que os números, até esse aqui que parece que está certinho, ele dá um tropecinho. Então, um número que tiver exatamente alinhado da escala fixa com a escala móvel é a fração que corresponde ao desvio da luz polarizada. Então, nesse exemplo aqui, vai ser o 6, 5, 65, porque aqui a gente tem
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e aqui o 65. Então, eu tenho 2,65 que corresponde ao ângulo desviado. Então, essa é a metodologia e a forma que a gente faz a leitura. Então, voltando. Metodologia é, eu tenho um polarímetro, a técnica manda eu preparar uma solução com a minha amostra, que é o açúcar comercial, a 26% ou 25% peso por volume, ou seja, eu vou ter 25 gramas da minha amostra e vou dissolver isso em 100 ml de forma quantitativa, dissolvendo aos poucos, transferindo para o balão volumétrico, dissolvendo, transferindo, para eu arrastar toda a minha amostra para o balão volumétrico. Essa solução dissolvida totalmente, sem ter nenhum tipo de resíduo, tem que estar límpido, dissolvido, porque a luz ela vai atravessar o tubo polarimétrico e vai haver o desvio da luz pela presença do carbono quiral. Se eu tenho ali substâncias que não foram dissolvidas, ela pode encontrar como se fosse uma barreira física e desviar a luz, e isso não vai corresponder à substância que está ali do carbono quiral, e sim vai corresponder a uma falha no preparo da minha amostra, tá? Beleza, preparei a minha amostra, coloquei ali dentro do tubo polarimétrico, observei o desvio da luz polarizada, eu vou mexer na manivelazinha no sentido crescente até voltar à visualização onde não há desvio da luz polarizada. Maravilha. Para começar a minha análise, o zero vai estar sempre alinhado com o zero da escala móvel com o zero da escala fixa. Comecei a fazer o ajuste, ajustei, eu vou fazer a leitura. Aonde o zerinho da escala fixa, a posição que o zero da escala fixa estiver alinhado com a escala móvel, vai corresponder ao número inteiro. Então, a posição que ele está alinhado é entre o 2 e o 3. Então, o ângulo que foi desviado é 2 alguma coisa. Esse alguma coisa eu acho pela escala fixa, onde eu vou procurar na escala fixa o número que tem o alinhamento perfeito, que não me permita levar nenhum tropeço com a escala móvel. Nesse exemplo, é o 65. Então, a minha leitura é 265. Édira, e se o zerinho tivesse completamente alinhado com a escala fixa? Beleza, o valor seria o inteiro com 0, 0. Ok? Muito bem. Então, vamos em frente. Muito bem. Aí, nós vamos, efetivamente, até agora a gente só conheceu como é que a gente produz o ângulo, né? E agora vamos fazer os cálculos para mostrar para vocês como é que a gente usa esse método para achar o teor de sacarose. Então, imagine agora aqui que a gente tem uma solução de açúcar refinado com a concentração de 25,15% peso por volume. Da mesma maneira, pesei a minha amostra, 25,15 gramas, transferi quantitativamente para um balão volumétrico, preparei essa solução, coloquei no meu tubo polarimétrico. O polarímetro, ele tem ele faz uma correlação direta entre o ângulo que foi desviado por uma solução padrão de sacarose, tendo sido preparado nas condições normais de temperatura e pressão, na concentração de 1 grama por ml, esse ângulo que foi desviado nessas condições, que produziu esse ângulo aqui de 66,5 graus, ele faz uma correlação direta desse ângulo com o que eu produzo com a minha solução. E aí eu acho uma formulazinha que ninguém precisa decorar, porque fórmula a gente precisa decorar. Ou a gente deduz, ou a gente utiliza a informação. Aqui comigo a gente utiliza a informação, não é o momento para a gente pensar em decorar. Então, o que ele diz para a gente aqui? A massa de sacarose, aonde eu estou entendendo que a sacarose tem
proporciona o desvio da luz polarizada no ângulo que ela proporciona de desvio da luz polarizada, quando é preparada uma solução de 1 grama por ml de 66,5 graus, essa massa de sacarose é igual ao alfa, que corresponde ao ângulo, algum ângulo desviado, vezes o volume de uma solução, que é a solução que eu coloquei dentro do tubo polarimétrico, alfa dt, que vai corresponder ao alfa padrão da sacarose, tá? Ao alfa padrão da sacarose, determinado a partir do preparo dessa solução de 1 grama de sacarose por ml, a 25 graus Celsius, vezes o comprimento do tubo polarimétrico. Então, vocês observem aqui que a massa de sacarose que está presente no tubo polarimétrico, ela vai estar associada, ela vai promover um desvio da luz, que eu conheço, e ela vai estar associada ao volume que eu coloquei ali dentro, obviamente, que tem a ver a concentração da substância que eu coloquei ali dentro, ao comprimento do tubo, que tem a ver com o caminho que a luz percorreu, a distância que a luz percorreu, para chegar à minha amostra e chegar principalmente para chegar à minha amostra, e ao ângulo padronizado, tá? Maravilha. Aí, a gente começa a calcular e vamos considerar que o ângulo que a minha solução de açúcar refinado a 25,15%, peso por volume, produziu foi de 31,3 graus. Está aqui para mim. Vamos dizer que no tubo polarimétrico eu resolvi achar que eu botei 50 ml. Na verdade, vocês enchem um tubo polarimétrico sem saber qual é o volume que vocês estão colocando ali. Então, vocês podem usar qualquer volume, 1 ml, 2, 50, 100. Eu vou botar 50 aqui. Depois eu vou mostrar para vocês que existe um outro caminho que vai evitar um cálculo. Vamos lá. O alfa-DT da sacarose já está estabelecido para mim, 66,5. Tranquilo. E eu conheço o comprimento do meu tubo, que eu vou lá e meço. Então, o tubo que eu usei tinha 20 centímetros, corresponde, então, a 2 decímetros. Então, eu tenho uma equaçãozinha bastante simples, aonde, resolvendo essa equação, eu acho que o teor de sacarose, a massa de sacarose, foi de 11,7669 gramas de sacarose. E essa massa de sacarose veio da onde? Dos 50 ml, que eu estabeleci aqui que era 50 ml de solução de açúcar refinado, 25,15%. Tranquilo, gente? Tranquilíssimo, né? Não tem muito mistério para isso. É simplesmente eu entender quem é quem aqui nessa equação e colocar os numerozinhos. Quando eu digo que eu tenho uma solução de 25,15% de açúcar refinado, eu estou dizendo que eu tenho 25,15 gramas de açúcar refinado em 100 ml da solução desse açúcar refinado. Tranquilo. Se isso aqui é verdadeiro, em 50 ml, que é o volume que eu conheço a massa de sacarose, em 50 ml vai corresponder a uma determinada massa de açúcar refinado. Eu faço esse cálculozinho e acho essa massa de açúcar refinado. Se essa massa de açúcar refinado está em 50 ml da solução de açúcar refinado que tem esta concentração, e se essa massa de sacarose está em 50 ml desta solução de açúcar refinado que tem essa concentração, obviamente, esta massa de sacarose vai estar nesta massa de açúcar refinado. Tranquilo? Então, só lembrando, eu tinha uma solução a 25,15 gramas por cento de açúcar refinado, ou seja,
eu tinha 25,15 gramas de açúcar refinado em 100 ml de solução. Eu, nos cálculos, disse que eu peguei 50 ml de açúcar, dessa solução de açúcar refinado, então eu quero saber quanto de açúcar refinado tem em 50 ml de solução e eu calculo aqui. Por que eu quero saber quanto que tem em 50 ml? Porque eu já sei a massa de sacarose que tem em 50 ml dessa solução. Sabendo isso, eu acho a massa de sacarose que tem essa massa de açúcar refinado. Consequentemente, em 100 gramas eu tenho X, eu acho o teor de sacarose, teor percentual de sacarose. Vocês lembram que eu comentei que eu posso botar qualquer volume aqui e que eu ia botar 50, mas depois eu ia dizer para vocês, dar uma dica para a gente evitar o cálculo. Lembra que eu fiz esse comentário? Se isso aqui, ao invés de eu botar 50, eu botar 100, eu já sei qual é a massa de açúcar refinado que eu tenho, o que significa que eu não preciso fazer esse cálculozinho aqui. Tá? Só uma dica. Beleza? Próxima vez que fizerem os cálculos, coloquem 100, tá? Beleza. Fechamos. Muito bem. Aí, nós temos uma outra parte do controle de qualidade, que é a umidade. Gente, umidade, nós vimos no nosso módulo 1, que a gente pode determinar, desculpa, por dessecação a 105 graus Celsius. Eu já sei como isso é feito. Vocês precisam, se quiserem lembrar, que tem que pegar a tara da cápsula, depois botar a amostra integral, depois a amostra seca. Se for para relembrar isso, olhem lá no módulo 1. Da mesma maneira que eu posso, assim, ter uma percepção do teor das cinzas pelo método de calcinação. Não posso usar a condutividade, que ele me permite usar essa técnica, mas eu posso usar também, ter essa percepção por aquele método da calcinação que a gente também viu no módulo 1, considerando as cinzas, o resíduo mineral fixo. A parte de pontos pretos, como a gente falou, que caracteriza o açúcar caramelizado, que foi o que eu chamei mais atenção, também o açúcar carbonizado em função do aquecimento que é adicionado, e também pode caracterizar fagulhas de queima da cana, e aí tudo isso, fibras de cana queimada, resíduos do equipamento, todas essas substâncias vão estar associadas, no caso das fagulhas da queima, fibras, etc., não só a falha do equipamento, como também sendo um interferente, tá? Então, é uma preocupação que eu tenho que ter. E aí, eu uso uma técnica para determinar esses pontos pretos, a partir dessa técnica estabelecida aí pelo ITAL, que é o padrão utilizado aí pela legislação, que mostra como essa técnica é feita. Nós não fazemos isso, não temos o hábito de fazer nas nossas rotinas de aula prática de açúcar. A parte de partículas magnetizáveis, elas vão corresponder também a essas falhas de equipamento, que eu posso ter substâncias, partes metálicas do equipamento que vão ser extraídas, né? O magnetismo. Também tem a metodologia padrão, caso vocês queiram conhecer, mas a gente também não tem o hábito de fazer isso no nosso dia a dia do laboratório. Para as pessoas conhecerem, a gente utiliza mais a parte da fração de carboidratos, da umidade das cinzas, mas é muito importante a gente ver isso, porque isso aqui faz uma grande diferença nas falhas do processo. Muito bem, aí vem a parte da coricunza. A coricunza, ela é uma metodologia, ela é determinada por espectrofotometria. A espectrofotometria é uma técnica que a gente não vai discutir aqui agora, conhecer um pouco mais a fundo desse método, vamos deixar isso quando a gente for falar no módulo de água, aí a gente estuda um pouquinho mais do método. Mas aqui na coricunza a gente usa literalmente uma fórmulazinha também, baseado, obviamente, no fundamento da espectrometria, considerando a lei de Beer, mas nós não vamos detalhar isso aqui. Então, o que a coricunza diz para mim aqui? O que essa fórmula diz para mim? Ela diz para mim que eu acho a coricunza
determinando, já foi mais uma informação, não tem problema, determinando a absorvância de uma solução a 420 nanômetros, multiplicado por 1000, dividido pela concentração em gramas por ml e multiplicado por L, que corresponde ao caminho óptico. Então, quando a gente faz a análise de Corisunza, a gente prepara uma solução de açúcar a 50%, tá? Essa é a metodologia. Nós chegamos aqui quase ao grau de saturação, então é uma solução bem difícil de preparar, em que eu tenho que garantir a solubilização de tudo. Por quê? Porque se eu não tiver solubilizado tudo, dissolvido toda a sacarose, todos esses carboidratos solúveis que eu estou considerando a sacarose, o que vai acontecer? E as substâncias que estão ali, que são solúveis, que eu também estou imaginando nisso, eu vou ter partículas que vão interferir fisicamente no meu processo, tá? Então, eu tenho que ter muito cuidado quando eu for fazer esta solução, ok? Porque eu vou dissolver 50 gramas de amostra em 100 ml. Então, não é tão simples assim. Mas vamos lá. Muito bem. Pego esta solução, coloco num tubinho do espectrofotômetro e coloco ali no espectrofotômetro, já tendo feito o ajuste do comprimento de onda, 420 nanômetros, e vou fazer a leitura da absorvância, que é isso que o espectrofotômetro vai me dar. Quando eu pego uma solução que tem 50,33 gramas de açúcar refinado em 100 ml, que corresponde a essa concentração aqui de 50,33%, quando eu pego 1 ml dessa solução, eu acho essa massa de açúcar refinado. Então, eu já conheço aqui esse C, porque eu já sei que eu tenho 0,50 a 33 gramas de açúcar refinado por ml de solução. O caminho óptico do equipamento é padrão. O equipamento você tem, você já vai lá saber qual é o caminho óptico, o comprimento desse caminho óptico. 1000 já está aqui estabelecido, eu preciso aqui, eu quero conhecer a Corisunza e o equipamento vai me dar justamente essa absorvância. Muito bem. Imaginem que a absorvância que eu achei nessas condições foi 0,193, já considerando que eu zerei o meu equipamento, eu preparei o meu equipamento, zerando o equipamento com qualquer interferente, que também eu não vou discutir agora. Efetivamente, na primeira etapa, você pega a água, coloca no equipamento, zera o equipamento com água e depois você coloca a sua amostra. Por que água, Édira? Porque a sua amostra tem o quê? Açúcar e água. Então, o que você está querendo saber é o que esse açúcar dissolvido na amostra tem a capacidade de ter essa medida de absorvância. E não interessa que você tenha nenhuma medida de absorvância vinda da água. Então, você usa a água para zerar o seu equipamento. Muito bem. Aí você tem isso, multiplica por 1000, que é o que está ali na fórmula. Já calculou a concentração em grama por ml, que é esse valor que nós estabelecemos, e o caminho óptico, 1,5 centímetros, padrão do equipamento. Você faz esse cálculozinho aqui matemático e você acha o valor de Corisunza. Observem que se nós estamos falando aqui de açúcar refinado, o valor de Corisunza que eu achei está mais para cristal do que para açúcar refinado. Mas nesse momento nós não estamos discutindo os resultados, estamos discutindo como que a gente calcula. Beleza? Simplesinho também, cálculozinho, só tem que prestar atenção que eu preparo a minha solução como solução percentual, mas a fórmula, ela me traz como uma solução em gramas por ml. Ok? Claro aqui para todo mundo? Maravilha.
Então, agora vem uma outra forma da gente calcular e da gente, assim, entender, utilizar essa medida de polarização, baseando-se, e também dos açúcares redutores, baseando-se naquela propriedade química de açúcares redutores promoverem a oxidação de substância e participarem de reações de oxirredução, ou seja, envolvendo a reação de Fehling. Mas agora a gente vai dar um stopzinho aqui de 2 minutinhos. Bom, eu não sei em qual momento que ele parou, se ele seguiu, mas nós demos um stopzinho aqui de 2 minutinhos para pegar um pouquinho de água lá. Uma aguinha boa de pimenta, experimentem que é uma maravilha. Muito bem, vamos voltar aqui à nossa etapa final dessa aula de hoje, que é a forma como a gente pode também dosar a fração de açúcares redutores, que no caso do açúcar refinado não nos interessa, mas seria um caminho também, e dosar o teor de carboidratos, considerando a fração correspondente da sacarose, associada a essa medida de polarização similar a esse teor de sacarose. A gente já dosou isso pela polarimetria, mais uma técnica que a gente utiliza, que é pela volumetria, que é a reação de Fehling. Nós sabemos que a sacarose, ela não é um açúcar redutor, né? A gente conversou sobre isso na aula passada, no módulo 2, melhor dizendo, né? Que não deixa de ser aula passada, se eu estou no módulo 3. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu sei que a sacarose não é um açúcar redutor, mas eu sei que a sacarose pode ser invertida, ou seja, eu posso promover a quebra da sacarose para que ela passe a formar açúcares redutores e eu ter uma correlação direta dessa proporção. E aí, o que eu faço com isso? Eu pego uma quantidade de amostra, 2 gramas, uma grama e pouco de amostra, não me recordo a massa, mas isso não importa. Eu pego uma quantidade de amostra de açúcar refinado, adiciono um pouquinho de água, adiciono ácido clorídrico, acidifico o meio, ácido clorídrico concentrado, e aqueço isso em ebulição por 2 minutos. No que eu faço isso, eu vou estar promovendo a hidrólise da sacarose. Quando eu estou promovendo a hidrólise da sacarose, eu estou transformando a sacarose, que não é um açúcar redutor, em uma mistura de açúcares redutores, que é a glicose e a frutose, que a gente chama de açúcar invertido. Tá legal? Muito bem. Essa solução de sacarose que eu hidrolisei, eu tenho que transferir essa solução que eu hidrolisei para um balão e ter uma solução de açúcar refinado, que eu promovi a hidrólise da sacarose durante esse processo, mas com uma concentração que eu conheça. Então, eu tenho que preparar essa solução da minha amostra tratada para que haja a hidrólise da sacarose. Observem aqui que eu não me preocupei em extrair a sacarose da minha amostra, porque a minha amostra é só sacarose. Então, eu simplesmente pego a minha amostra, dissolvo. Estou considerando que ali é tudo sacarose, dissolvo e carrego, que é inclusive o que o rótulo me mostra. E o teor que eu tenho de umidade é praticamente irrisório, então eu pego a minha amostra sendo aquela fração que me interessa analisar. Isso é uma coisa bem importante da gente perceber, tá? Porque se eu tenho uma outra coisa ali, eu teria que me preocupar se eu estou fazendo uma extração e tudo mais, mas não é o caso. Então, maravilha, isso está na minha cabeça, beleza? Na minha cabeça, a ideia é que eu pego a minha amostra,
que tem sacarose, ela basicamente é sacarose. Quero analisar isso considerando a propriedade química que alguns carboidratos têm de promover, de se oxidar, na verdade, eu até falei equivocadamente errado, como se ele fosse promover oxidação, não. De se oxidar para promover a redução das substâncias, de algumas substâncias, e quero utilizar este conhecimento para fazer essa análise aqui, utilizando o método de Fehling. Então, eu pego a minha amostra, que tem essa sacarose, que eu sei que é um açúcar redutor, e promovo a hidrólise da sacarose, porque eu sei que a sacarose hidrolisada vai formar uma mistura de glicose e frutose, porque a sacarose hidrolisada ela, se quebrada, ela forma glicose e frutose. Isso é uma mistura, porque eu não vou controlando isso, porque vai podendo inverter em um e outras fórmulas estruturais, ômeros estruturais. Eu consigo, eu denomino essa solução da hidrólise da sacarose de solução de açúcar invertido. Tá legal? E sei que se eu quero fazer uma análise disso, eu preciso conhecer a concentração da substância que eu estou analisando, mas para isso eu tenho que primeiro tratar essa substância, desse jeito que eu falei, e transferir para um balão volumétrico direitinho. Muito bem. Essa solução que eu tratei de forma adequada, hidrolisando a sacarose, eu posso utilizar para titular o Fehling. Tranquilo? Tranquilo. Só que eu tenho que me preocupar com algumas coisas. Como? Eu tenho que me preocupar com a seguinte coisa, que é, eu sei que o Fehling, a passar para o Fehling, né? Vocês lembram que a gente também viu isso no módulo 2? Eu sei que a solução de Fehling, ela corresponde a uma mistura de soluções que eu chamo de Fehling A e Fehling B. Aonde? Em uma delas eu tenho o reagente que vai ser reduzido e promover a oxidação dos meus açúcares redutores. E na outra solução eu tenho o meio propício para essa reação acontecer, que é um meio fortemente alcalino. Vocês lembram disso que a gente conversou? Maravilha. Então, essa solução, ela tem, né, o sulfato de cobre, que vai passar por um processo de redução a partir da presença dos açúcares redutores, e ela também tem o tartarato duplo de sódio e potássio, que vai manter o meio tamponado adequadamente para que haja a redução do cobre. Muito bem. Aí vocês lembram que nós falamos, que nós fizemos a hidrólise da sacarose no meio ácido. Vocês lembram disso? A gente botou ácido clorídrico e fez hidrólise da sacarose. Se eu pego essa solução de açúcar que eu hidrolisei, a sacarose, e mantive aquilo num pH ácido, e ponho isso na bureta e faço a titulação, essa acidez pode quebrar a força do meu tampão e aí a reação não acontecer como tem que acontecer. Então, o que eu tenho que fazer? Depois que eu hidroliso a sacarose, antes de eu botar aquela solução no balão volumétrico para preparar uma solução de concentração conhecida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que neutralizar aquela solução. Então, eu faço uma neutralização com hidróxido de sódio, o meio estando neutro, eu transfiro para o balão volumétrico, porque aí eu já não vou ter nenhuma interferência no meu processo de análise. Beleza? Maravilha. Aí eu estou entendendo cada etapa, quando o dia que eu tiver a oportunidade de fazer isso no laboratório, eu leio a técnica e vejo o que eu estou colocando em cada momento, entendendo para que serve cada coisa. Beleza. Aí vocês lembram também que nós conversamos no módulo 2, que nós conversamos sobre o título do Fehling. Vocês lembram disso? Que o título do Fehling diz para a gente o quê? Que para reduzir o cobre que eu coloquei ali dentro do meu Erlenmeyer, aqui dentro do meu Erlenmeyer,
Para eu reduzir o cobre que eu coloquei aqui dentro, eu preciso desta massa de açúcar invertido, que é o açúcar redutor. Beleza? Maravilha. Então, beleza. Isso aí tudo eu estou lembrando o módulo 2. Aí chegamos aqui e temos a seguinte situação. Nós pegamos uma solução, nós pegamos 0,58 gramas de açúcar comercial. Colocamos num becher. Colocamos água. Colocamos ácido clorídrico. Aquecemos durante a ebulição por 2 minutos. Hidrolisamos a sacarose. Aí a gente neutralizou. Depois que a gente neutralizou, a gente transferiu para um balão volumétrico, completou o volume a 100 ml, transferiu quantitativamente, transfere, lava, completou, transferiu quantitativamente, completou o volume, e aí a gente passou a ter uma solução de açúcar comercial 0,58%, peso por volume, que passou por um processo de tratamento da amostra promovendo a hidrólise da sacarose. Beleza? Esta solução que eu preparei aqui, eu coloquei na minha bureta e eu gastei 9,1 ml desta solução para reduzir o cobre que estava aqui dentro. Se eu gastei 9,1 ml desta solução para reduzir o cobre que estava aqui dentro, e se a gente já entendeu que o título nos diz que essa é a massa de açúcar invertido que eu preciso para reduzir o cobre que está aqui dentro, logo, esta massa de açúcar invertido que veio do título está presente nesta quantidade de solução de açúcar comercial. Ou melhor, esta quantidade de solução de açúcar comercial, 9,1 ml, tem dentro dela esta massa de açúcar invertido. Viram como é tranquilo? Beleza? Duas informações. O título me diz que eu preciso desta massa de açúcar invertido para reduzir o cobre que está aqui. O que eu gastei da bureta foi o que eu precisei para reduzir o cobre que está aqui. Logo, o que eu gastei da bureta tem essa massa de açúcar invertido. Fazendo os cálculos, vocês acham que em 100 ml dessa solução de açúcar comercial 0,58%, eu tenho essa massa de açúcar invertido. Se isso é verdade, essa massa de açúcar invertido é a que eu tenho em 0,58 gramas de açúcar comercial. Logo, em 100 gramas, eu vou ter X. Com isso, eu acho o teor de açúcar invertido no meu açúcar comercial. Respondi o meu problema? Não respondi, porque o que eu quero é a sacarose. Eu não quero açúcar invertido. Eu quero saber o teor de sacarose no meu açúcar comercial, no açúcar refinado, no açúcar que eu estou trabalhando. Aí eu lembro o que nós fizemos anteriormente. Eu lembro da reação química, que no momento em que eu hidrolisei a sacarose, eu formei glicose e frutose na estequiometria de 1 para 1. Ou seja, 1 mol de sacarose forma 1 mol de glicose e frutose. 342 gramas, que é o mol da sacarose, formam 360 gramas de açúcar invertido, 180 de glicose e 180 de frutose. Se 342 gramas de sacarose formam 360 gramas de açúcar invertido, ou, que vocês também lembram do módulo 2, que a gente falou que tem um fator de conversão que é 0,95, que na verdade é cada grama de açúcar invertido é produzido por 0,95 gramas de hidrólise, de sacarose hidrolisada. Então, essa massa de açúcar invertido que eu calculei vai corresponder a quanto de sacarose? 92,7. Sendo assim, eu já acho o teor de sacarose na minha amostra, 92,7%. Beleza, moçada? Tranquilo? Acredito que sim. Um cálculo tranquilo, que tem que estar bem claro para mim, bem claro, porque neste momento, esta amostra só tem a sacarose. Vocês viram que lá a gente não estava nem um pouco preocupado com o açúcar redutor. Mas vocês vão ver quando a gente for falar no módulo 4 de mel,
a gente já não vai ter só a sacarose. Então, tem que estar bem claro aqui. Observem, esclareçam, voltem de novo. É um cálculo bem tranquilo, mas tem que estar bem claro na cabecinha de vocês. Maravilha? Muito bem. Com isso, o que eu tenho aqui? Eu tenho um laudo, né? Porque assim, é só eu achar os valores? Não. O meu trabalho, quanto profissional técnico, vocês, futuros cientistas de alimentos, independente da área de formação, engenharia de alimentos, tecnólogos de alimentos, nutricionistas, vocês trabalhando num espaço de controle de qualidade, o que vocês vão fazer, provavelmente, é analisar os dados, analisar os resultados. Vocês não vão, provavelmente, a bancada produzir esses dados, mas vocês precisam conhecer como é feito para que vocês tenham a percepção de, na hora de avaliar os dados, vocês enxergarem se eles foram feitos corretamente ou não, os seus resultados finais, tá? E aí vocês imaginem que vocês têm aqui vocês fizeram uma análise com 5 resultados, que aí vocês vão fazer lá os tratamentos estatísticos que a gente já falou, para achar a média, desvio padrão, eliminando, fazendo rejeição de resultados com o teste de Dixon, que eu vou eliminar para ver quem eu vou usar na minha média, que aqui a gente não está trabalhando isso, mas a gente vai ter momentos para voltar a essa percepção. E vocês têm essa informação, tá? Onde vocês têm aí o teor de coricunza, o teor de umidade, o teor de cinzas, e vocês têm aí, representando o mesmo resultado, sacarose por sacarimetria, polarização pela polarimetria e o teor de açúcar total. Edna, da onde você tirou a sacarimetria? Porque eu posso, a partir dessa solução que eu trabalhei, eu posso fazer a análise disso utilizando um refratômetro, tendo uma escala sacarimétrica. Mas eu vou falar sobre essa escala sacarimétrica, sobre o refratômetro, na nossa próxima aula de MEL, no próximo videoaula, que vai ser o módulo 4 MEL. Tá legal? Muito bem. O que eu consigo observar disso daqui? Quando eu estou chamando de açúcar total, estou chamando o teor que eu calculei dos açúcares redutores totais, que é o que eu calculei ali associando isso à sacarose, tá? Eu posso avaliar isso diretamente com a legislação e posso avaliar isso até fazendo uma comparação de técnicas, caso eu queira ver quem é melhor, quem é pior, isso não importa. Então, a gente sabe que a coricunza para o açúcar refinado, ele estava estabelecendo o máximo de 100, a umidade máximo de 0,30, as cinzas, ele está estabelecendo como parte condutimétrica 0,01, e a gente resolveu fazer por o resíduo mineral fixo usando mais ou menos o mesmo padrão, e o teor e a polarização em 99. Com esses dados, eu tenho que avaliar com os resultados que eu tenho estabelecidos como padrão, né, o valor de referência, eu aplico o teste T para poder verificar e chegar a uma análise. Então, eu observo que, se eu fosse comparar o número que eu achei com o número que está na legislação, para a coricunza eu já ia dizer que estava fora dos padrões, porque a legislação diz o máximo e eu achei um valor diferente do que estava lá, um valor superior ao que estava lá. Com o teste T, eu estou dizendo que o número que eu achei, ele é igual a 100. Porque no teste T, vocês lembram, né? Que a gente usa a comparação das médias, a média do que eu estou calculando, com um valor de referência. Então, no caso da coricunza, a média do que eu estou calculando é esse valor aqui, e o valor de referência vai ser 100. Sugiro que vocês façam de todos para testar, e vocês vão ver aqui para aprender e treinar, e vocês vão ver aqui os resultados.
Então, quando eu observo isso aqui, eu observo que todos os valores que estavam inicialmente fora dos padrões da legislação, porque isso aqui estava acima do que estava na legislação, acima do que estava na legislação, isso aqui já estava igual, eu não preciso fazer. Isso aqui estava acima do que estava na legislação, que a legislação de mínimo 99%, esse aqui estava abaixo. No momento em que eu faço um tratamento estatístico destes, eu observo que tudo está dentro dos padrões da legislação. Então, no momento que eu observo isso, eu chego à conclusão que eu não tive falhas no processamento tecnológico, não tive problemas de interferentes, que o meu produto foi produzido adequadamente, meu produto está classificado adequadamente para ser um açúcar refinado e foi produzido no seu processo tecnológico também foi adequado. Isso eu posso dizer porque eu entendi o que cada uma dessas análises está me mostrando. Isso é uma coisa que eu posso afirmar, tá? Eu posso afirmar isso. Mas eu não posso dizer que meu produto está próprio ao consumo. Por que eu não posso dizer isso? Porque aqui eu só estou conhecendo os parâmetros físico-químicos da minha amostra. E vocês observem que nos parâmetros físico-químicos que nós analisamos aqui, nenhum deles nos deu uma percepção de conservação, de degradação da minha amostra. Nós não estamos falando aqui de nenhuma substância obtida da degradação da amostra. Então, nesse sentido, eu não tenho como, a partir desses parâmetros, acreditar que essa minha amostra tem qualidade suficiente para ser consumida e não trazer nenhum mal ao consumidor. Quando eu estou pensando num produto impróprio ao consumo, eu estou pensando no produto que o consumidor vai consumir e vai ter um problema de saúde, tá? Direto ou indireto, né? Assim, consciente ou inconsciente. Então, eu penso nesse sentido. E essas provas não me mostram se isso vai acontecer ou não, ou seja, elas não me dão uma percepção quanto ao grau de a degradação, algum problema de degradação do meu produto. Elas me dão uma percepção tranquila se o meu produto está classificado corretamente, conforme foi estabelecido, ele foi dito que era um açúcar refinado, então ele tem que estar com os parâmetros do açúcar refinado, e ele também me diz se houve falhas e interferências nos seus processos de obtenção tecnológica. Para que eu possa, a partir dessas análises, porque aqui eu já está me dizendo que eu não tenho nada físico-químico para avaliar nesse aspecto de fazer algum malefício para o organismo. Para que eu possa, a partir dessas análises, liberar o meu produto ao consumo, eu necessito de provas microbiológicas. Então, eu, como responsável do laboratório físico-químico, eu libero dizendo assim, ó, o produto está nos parâmetros, está com os parâmetros adequados para ser classificado como açúcar refinado, não tendo observado nenhuma falha no seu processo tecnológico. São necessárias provas microbiológicas para liberar o produto ao consumo. Isso eu tenho que deixar bem claro em todos os momentos, ou se eu sou contratada como consultora de uma pequena empresa ou de um pequeno produtor ou de um revendedor de um produto, de um açúcar, que está desconfiando do produto que ele está comprando, e aí ele me pede um laudo. Eu tenho que dar um laudo conclusivo para ele, e bem claro, porque se eu disser para ele assim, não, pode estar classificado tranquilamente, processo tecnológico adequado, tudo beleza. Aí, a pessoa lê uma coisa dessa, vai dizer, se está adequado, está classificado, não tem problema na falha tecnológica, posso consumir. Aí ele vai ter um problema e mostra que há uma falha sua porque você não disse a ele que ele não podia consumir. Entenderam a ideia? Aí vocês vão dizer para mim, mas eu não disse para ele consumir. Não, mas você nem precisa disso. Só o fato de você não ter dito que não estava completo o seu, assim, você não poderia dar um laudo completo, porque
a sua parte era físico-química e precisa da microbiológica para dar o laudo completo, você já se responsabiliza porque foi passado. Beleza, moçada? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês fiquem, assim, tenham a certeza que o meu propósito nessa aula não é só para os meus alunos, em que eu tenho contato direto, em sala de aula e tudo mais. O meu propósito é, assim, aproveitando esse momento que nós estamos vivendo, eu estou tendo a oportunidade de dividir esse conhecimento com várias pessoas. Tive essa ideia de fazer videoaula, então eu vou dar sequência nisso. Então, às vezes eu falo como se eu estivesse dentro de sala de aula conversando com os alunos, mas a ideia é que isso seja um material para ser aproveitado por qualquer pessoa que queira conhecer. Então, aqui vocês têm vários canais que vocês podem fazer contato comigo, caso vocês tenham alguma dúvida desse módulo e dos outros também. E conheçam o nosso canal no Instagram, que é um canal que a gente vem desenvolvendo diariamente atividades com o público em geral às 6 horas da tarde para tirar dúvidas e trazer informações a respeito da temática nutrição, alimentos e saúde. Beleza? Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Uma frase que a gente sempre conclui nas nossas lives, então vai ser o padrão das nossas aulas também. Sorriam com seu coração, isso faz muito bem para a sua saúde, faz muito bem para você e para todos nós, e certamente vai ajudar também a vocês captarem aí o que nós queremos passar, tá? Tudo de bom, fiquem com Deus. Tchau!